A Crew Dragon da SpaceX é a primeira espaçonave de uma empresa privada a levar o ser humano ao espaço. E aí, terráqueos, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano Moreira e neste vídeo vamos falar sobre a espaçonave Crew Dragon, seus sistemas e como funciona. Então deixa seu like, se inscreva no canal e vamos decolar! Vamos começar dando uma olhada por dentro da Dragon. Depois veremos a plataforma de lançamento, a viagem no espaço e como ela se atraca na Estação Espacial Internacional. Então, Dragon, SpaceX, você está pronta para decolar? Estamos prestes a aprender sobre uma incrível peça de engenharia que superou desafios de soluções de problemas que levam tempo para ser desenvolvida. A Crew Dragon é uma espaçonave de classificação humana. Isso significa que é capaz de transportar humanos para o espaço. A espaçonave foi criada pela empresa privada dos Estados Unidos, SpaceX. A empresa tem uma sede em Hawthorne, Califórnia. Até agora, a exploração espacial foi feita por agências governamentais que têm bilhões de dólares para gastar. A SpaceX realmente é a primeira empresa privada a romper essa barreira. Eles desenvolveram foguetes e espaçonaves por conta própria, mas é claro que a NASA é o maior cliente da SpaceX. Mudando um pouco de assunto, essa é a Estação Espacial Internacional, ou ISS. Ela está em uso desde os anos 2000 e deve ser continuamente operado por astronautas que vão e voltam da estação para a estação, pegando carona nessa incrível obra de engenharia orbitando a Terra. O ônibus espacial não está mais em operação. Foi aposentado em 2011. Depois disso, a Soyuz era a única maneira de viajar para a ISS. Não havia outra espaçonave disponível para levar os humanos saindo dos Estados Unidos. O ano de 2020 mudou tudo. A Crew Dragon decolou com os astronautas americanos voltando a ter lançamentos da América. Vamos falar agora das versões da Dragon. A espaçonave Dragon tem algumas versões diferentes. Primeiro veio a Dragon 1. Essa era uma espaçonave de carga que levava suprimentos e trazia de volta da ISS. Foram mais de 20 voos levando carga para a estação. Essa versão de espaçonave não podia transportar humanos, só carga. Então veio a Cargo 2. Essa tem duas versões, a Cargo Dragon e a Crew Dragon. A Crew Dragon pode transportar pessoas e cargas para o espaço. A Cargo Dragon é muito parecida, mas só pode carregar carga. Então não precisa de suporte de vida, motores de bordo ou controle dentro do veículo. Nesse vídeo, vamos nos concentrar na Crew Dragon. Essa é uma parte muito interessante, levar humanos ao espaço. A Crew Dragon é dividida em duas partes. Esta é a cápsula e esse é o porta-malas. A cápsula também é conhecida como seção pressurizada. No interior, há ar para respirar e manter a temperatura respirável e agradável para a tripulação. Este é o cone do nariz. Está fechado para o lançamento, mas eles abrirão imediatamente assim que estiver no espaço. Isso expõe alguns sensores, propulsores e alguns mecanismos de acoplamento que será usado para conectar a ISS. A cápsula Dragon tem 16 propulsores Draco, 12 deles na lateral e mais 4 em direção ao topo. Os propulsores Draco são usados para mudar a orientação da nave. Eles também são usados para mudar a órbita da espaçonave para que possam alcançar a ISS no início de uma missão e, em seguida, sair da órbita no final de uma missão e voltar para a Terra. Além disso, existem 8 motores Super Draco e eles são significativamente mais poderosos. Se houver uma emergência na plataforma de lançamento antes que eles estejam em órbita, os super propulsores Draco podem rapidamente colocar a tripulação em segurança. Na parte inferior está o escudo térmico. Isso protegerá a tripulação a entrar na atmosfera da Terra no final da missão. Por esse tempo, a SpaceX tinha planos de pernas de pouso para estendê-las através do escudo térmico. Isso é, para que a cápsula possa pousar em terra. Seria muito interessante vê-la fazer isso. No entanto, devido à complexidade de custo e cronograma, a SpaceX desistiu dessa ideia e decidiram pousar na água como outras espaçonaves da NASA que fizeram no passado. A metade inferior da nave é chamada de tronco.
Há espaço de carga aqui e ela ajuda a sustentar a espaçonave. Durante o lançamento, a metade branca do porta-malas contém os painéis do radiador que ajuda a remover o calor da espaçonave. O outro lado, coberto de azul, são os painéis solares. Isso gera energia para a cápsula Dragon. A versão anterior da Dragon tinha painéis solares que se desdobravam uma vez que estava no espaço. Isso pode ser problemático se os painéis falharem em se desdobrar. Então é bom ter os painéis solares acoplados diretamente na lateral da espaçonave e apenas apontá-los para o Sol e ter energia. O porta-malas permanece preso em toda a missão e só é separado no final quando entra em órbita. Cerca de 1 hora antes do mergulho, o porta-malas não tem proteção térmica. Ele cairá de volta na Terra e queimará ao entrar na atmosfera terrestre. Já para entrar na cápsula, os astronautas usam a escotilha lateral. A cápsula da Dragon foi projetada para acomodar até 7 pessoas dentro. No entanto, a NASA optou por usar apenas 4 dos assentos. Isso deixa mais espaço para transportar carga sobre os assentos. A Crew Dragon foi descrita como uma espaçonave moderna. Os assentos foram personalizados para o corpo de cada astronauta e há muito espaço. Compare isso com a espaçonave Soyuz, que você verá por si mesmo. Não há muito espaço lá dentro. Assim que os astronautas estiverem totalmente presos, esses assentos serão inclinados. A Crew Dragon pode ser controlada por 3 telas sensíveis a toque. Até esse ponto, várias espaçonaves tinham toneladas de botões físicos, muitos botões giratórios, interruptores e mostradores. A SpaceX decidiu usar os elegantes painéis futuristas. No entanto, existem alguns controles físicos apenas no caso de alguns painéis falharem. A maior parte do voo é feita de forma autônoma, o que significa que a maior parte é feita pelos computadores a bordo. Dentro da cabine existem várias janelas para olhar para fora e, se precisar usar o banheiro no espaço, pode usar o banheiro acima do teto. Não tenho muitos detalhes daqui, só sabemos que temos pouca privacidade. Já bem no centro está a escotilha de ancoragem. É por aqui que os astronautas passarão para embarcar na ISS. Falaremos mais sobre isso mais adiante no vídeo. A parte inferior da cápsula é chamada de seção de serviço. Ela tem mais eletrônicos e tanques de combustíveis para a espaçonave. A SpaceX projeta suas espaçonaves para ser reutilizadas. O espaço é difícil e a dureza do espaço é a volta para a Terra. Isso geralmente significa que uma espaçonave só pode ser utilizada uma vez, ou pelo menos era assim que deveria acontecer. Você tem que construir uma nova a cada lançamento, e isso custa muito dinheiro. Já a cápsula da Crew Dragon foi projetada para ser reutilizada. Existem alguns veículos que foram construídos até agora e cada um deles tem um número de séries e um nome também. Em fevereiro de 2023, alguns deles voaram mais de uma vez. O Endeavour voou 3 vezes. A primeira vez que a Crew Dragon voou com a tripulação a bordo foi em maio de 2020. Haviam 2 astronautas da NASA a bordo que atracaram com sucesso na Estação Espacial Internacional. Desde então, a Crew Dragon realizou mais voo, mas só apenas com a NASA. Mas houve um voo que teve 4 tripulantes civis com o nome da missão por Inspiration 4. E também um voo de uma empresa espacial privada chamada Axiom Space. E recentemente, dia 26 de agosto de 2003, houve outra missão chamada Crew 7 da NASA que levou 4 astronautas de nacionalidades diferentes para a estação espacial. As coisas estão definitivamente mudando na indústria espacial. A Crew Dragon é lançada no topo de um foguete Falcon 9, que também é fabricado pela SpaceX. Esse foguete recebe esse nome por causa da Millennium Falcon do filme Star Wars. O lançamento normalmente ocorre do Kennedy Space Center, na Flórida, na plataforma de lançamento do Complexo 39A. É onde ocorrem os lançamentos mais históricos. Agora a SpaceX está usando, mas no passar do tempo ela teve muitas modificações. A NASA sempre transportou foguetes verticalmente para a plataforma de lançamento. A SpaceX decidiu fazer um pouco diferente. Ao lado da plataforma de lançamento há a instalação de integração horizontal. O foguete Falcon 9 e a Crew Dragon são montados na horizontal e em seguida
eles são movidos lentamente na posição horizontal. Em seguida, são levantados para a posição vertical. Isso geralmente leva várias horas. Já o foguete russo Soyuz é transportado na horizontal. Eles têm feito isso desde a década de 1960, então isso não é novidade. É apenas um pouco diferente de como a NASA faz as coisas nos Estados Unidos. No dia do lançamento, os astronautas vestem seus trajes espaciais da SpaceX e dirigem para a plataforma de lançamento em um carro modelo X da Tesla. Elon Musk fundou a Tesla e a SpaceX, então é justo que os astronautas façam a trajetória do prédio da NASA até a plataforma de lançamento. Esta é a estrutura fixa de atendimento. Os astronautas vão de elevador até chegar ao topo e caminham no braço que dá acesso até a sala branca na entrada da nave Crew Dragon. Vários técnicos estão esperando lá para ajudar os astronautas a entrar na espaçonave, onde é chamado de entrada da tripulação. É a palavra que usam para descrever a tripulação entrando na cápsula Dragon. Há 4 assentos. Temos o comandante, o piloto e 2 especialistas em missão nas extremidades. Uma vez que todos estão afivelados, no caso com cintos de segurança, os assentos reclinam para a posição encostada, pronto para o lançamento. O comandante e o piloto agora estão em uma boa posição para usar as 3 telas sensíveis ao toque. Eles ficaram em seus lugares por cerca de 2 horas antes do lançamento. 45 minutos antes do lançamento, o braço de acesso à tripulação é retraído. 35 minutos antes do lançamento, o Booster 9 começa a ser carregado. Agora, vamos falar do Falcon 9. O Falcon 9 é um foguete de 2 estágios. O primeiro estágio é composto por 9 motores Merlin 1D e é parcialmente reutilizável, mas o objetivo é ser totalmente reutilizado. Mas ainda não chegamos lá. O segundo estágio não é reutilizável, ou seja, é dispensável. Não temos uma maneira fácil de colocá-lo de volta ao chão. A primeira etapa, no entanto, é reutilizável e em apenas 1 minuto mostrarei como isso funciona. Portanto, temos nossa pilha completa de foguete aqui. As únicas peças que são reutilizadas são a cápsula e o estágio 1. No entanto, você vai perceber quando o estágio 1 for reutilizado, pois não aparecerá tão novo. Já o lançamento é um show à parte, e você ouvirá os controladores dizendo a palavra nominal. Quando eles dizem temos um lançamento nominal, significa que está ocorrendo tudo dentro da normalidade e que é uma palavra positiva, e que está indo conforme o planejado. O primeiro estágio desliga em 2 minutos e 40 segundos. Isso é chamado de MICO, ou corte do motor principal. Então o primeiro estágio se separa. Em seguida, o segundo estágio é acionado. É assim que entramos em órbita ao redor da Terra. Enquanto o segundo estágio está ligando seus motores, o primeiro estágio está voltando para o solo. O primeiro estágio usa propulsores de gás frio para se orientar, isso é chamado de manobra flip. As aletas de grade entram em posição para ajudar nas manobras e estabilizá-lo. O primeiro estágio desacelera sobre o oceano e terá uma balsa drone esperando no ponto certo para pouso. A queima de entrada ajuda a desacelerá-lo através da atmosfera. Nesse momento, ele usa apenas 3 motores Merlin. No momento antes do pouso, o motor é acionado para a queima de pouso. E em seguida, as pernas de pouso são acionadas para que o booster pouse na posição vertical e permaneça sobre a balsa. Depois, a balsa drone retorna para a Flórida e prepara o booster para futuros lançamentos. A segunda etapa colocará a Dragon em órbita ao redor da Terra. Isso é chamado de inserção de órbita. O segundo estágio desliga em 8 minutos e 50 segundos. Isso é chamado de SECO, ou corte do segundo motor. Logo após a separação do segundo estágio, conforme falamos anteriormente, o segundo estágio não é reutilizável. Ele volta para a Terra e queima na atmosfera. Agora, tenha em mente que muitos desses eventos estão acontecendo simultaneamente. A espaçonave Dragon está por conta própria. Agora, o cone de nariz se abre para expor os sensores e propulsores da escotilha de acoplamento. A tripulação também fica sem peso pela primeira vez. Uma vez em órbita, é hora de alcançar a ISS.
A maioria das missões leva cerca de 24 horas para que isso aconteça. Os propulsores Draco são usados várias vezes para elevar a órbita e diminuir a distância até a estação. Para anexar uma espaçonave à estação, eles fazem isso de duas maneiras. Uma é chamada de atracagem e a outra chamada de acoplamento. Primeiro vamos falar sobre a atracagem. Isso é o que a espaçonave Dragon original, ou Dragon 1, fez. Eles voaram bem ao lado dela e o braço robótico da estação alcançou e agarrou a espaçonave e ajudou a trazê-la. Isso é chamado de atracagem. Só precisamos de uma ajudinha para entrar na estação. O acoplamento é semelhante, mas desta vez a espaçonave pode fazer tudo sozinha, sem a ajuda de um braço robótico. Isso é o que a Crew Dragon faz. Chama-se acoplamento. Vamos dar uma olhada na ISS novamente. A espaçonave Dragon irá acoplar na frente da estação. Isso é chamado de nó 2 ou módulo Harmony. Anexado a ele está o adaptador de acoplamento pressurizado ou PMA para abreviar. Há três deles. PMA1 está no meio da estação e logo na frente está PMA2 e PMA3. O ônibus espacial, na verdade, foi acoplado aqui pela última vez em PMA2. Isso foi em 2011. Desde então, eles adicionaram um adaptador de acoplagem internacional, ou IDA, para abreviar. Isso usa um mecanismo de encaixe mais recente que a Crew Dragon também está usando. Então a Crew Dragon é capaz de acoplar em dois locais diferentes. A maioria das missões acoplou bem na frente da estação. Em preparação para a tripulação de acoplagem, a Dragon estenderá o anel de captura suave. A espaçonave Crew Dragon passará por uma série de waypoints, ou pontos de passagem. E esses são pontos no espaço onde eles irão parar e concluir as verificações para garantir que a espaçonave esteja em boas condições para prosseguir com o acoplamento. Primeiro temos o Waypoint 0. Isso é 400 metros diretamente abaixo da ISS. O próximo é o Waypoint 1. São 220 metros diretamente em frente à estação. Eles se alinharão ao longo do acesso de acoplamento, sempre apontando a cápsula para a porta de acoplamento. Em seguida, eles prosseguirão lentamente para o Waypoint 2. Isso é de 20 metros em frente ao ponto de acoplamento. Conforme ela se move lentamente, você pode ver os propulsores Draco disparando para mantê-la alinhada com a estação. Uma vez confirmado, a espaçonave prossegue para atracar, mas movendo-se apenas alguns centímetros por segundo. Uma vez a 5 metros do ponto de acoplamento, eles têm o que é chamado de ponto de corte ou de retirada da tripulação. Se algum cancelamento for necessário neste ponto, ele será feito completamente pelos computadores de bordo. Em seguida, o anel de captura suave da Crew Dragon faz contato com a estação. Isso é chamado de captura suave. Nós conectamos com a estação, mas ainda não está concluído. O anel se retrai lentamente para puxar a espaçonave. Esta parte é chamada de Hard Capture. Os 12 ganchos travarão para conectá-la firmemente à estação. Levará cerca de 2 horas até que os encaixes sejam concluídos. Depois vamos encher o vestíbulo com ar. Essa é a área entre a espaçonave e a estação, bem dentro do adaptador de acoplamento internacional. Uma vez que a temperatura e a pressão tenham normalizado, a escotilha APAS pode ser aberta e, finalmente, a escotilha Dragon. Agora é hora de cumprimentar os astronautas que já estão a bordo da estação e permanecer por um período até voltar de novo para a Terra. E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Então deixe seu like, se inscreva no canal, que você estará me ajudando muito e até o próximo.